Bom dia a todas. Vamos conversar sobre implantes hormonais e peso. Muitas pessoas me perguntaram sobre essa correlação, já que eu tenho conversado e falado aqui sobre o meu ganho de peso, né? A minha dificuldade agora de perder um pouquinho de peso desde que meus implantes hormonais venceram em novembro. Aí me perguntaram, mas por que a senhora não colocou em seguida? Gente, não sei, eu fui deixando a decisão para depois, né? Porque eu ia fazer em março por causa de um curso. Mas foi bom, porque ficar sem os implantes, sem a minha reposição hormonal, dá para mostrar com realidade tudo que a gente sente de uma forma favorável quando usa e tudo que a gente sente quando a gente tá sem reposição hormonal. Então, assim, muitas pessoas ficam muito ansiosas, que nem eu, quando não tá com a regulação hormonal exata. E aí tendem a comer mais. Isso acontece comigo. Eu geralmente, quando oscilo a parte estrogênica e a parte de progesterona, produzidas lá no ovário, nessas ondulações da ovulação, eu fico mais comilona. Dentro disso, é óbvio que o peso tem uma correlação com a quantidade que você come e a quantidade que você gasta. Sempre vai ser essa balança a se medir. Se entra mais, ou eu gasto mais, né? Assim, ou não tem jeito, vai acumular. Isso é que nem dinheiro. Se você está ganhando milhões, talvez não dê conta de você gastar tudo, você vai guardar esse dinheiro, não é? Só que a falta dos hormônios corretos fazem com que essa balança fique ainda mais desequilibrada, porque o metabolismo cai, acaba que eu gasto menos, e aí facilita ainda mais o ganho de peso. Então, quando a gente faz a reposição correta para cada um, o metabolismo se mantém bom, acelerado como a gente é na juventude. Você não concorda que quando você tem 17, 18, 20 anos, você come, você engorda. Você faz dieta 2, 3 dias, fica 2 dias de jejum, a barriga murcha. Então tem uma relação fácil. Ficou sem comer, emagrece. Comeu muito, engorda. O que a gente com o envelhecimento perde é essa regulação. A gente come, engorda, a gente não come, engorda também. Só engorda mais devagar, não é isso? Que todo mundo reclama. Ai, mas eu até nem tô comendo tanto. Bom, para o ganho de peso, tá comendo a mais. Ah, mas eu não vou comer nada. Nada não é a palavra certa, mas vai ter que comer muito pouco sim para fazer a compensação. E o que acontece é que na maioria das vezes a gente vai mantendo a mesma quantidade de comida enquanto envelhece. E por si só, a gente deveria diminuir a quantidade de comida enquanto a gente envelhece. Então, aquilo que eu como aos 40, quando eu chegar aos 50 tem que ser menos, quando chegar aos 60 tem que ser menos. E realmente, quando eu tiver velhinha de 100 anos, realmente você come que nem bebezinho, bem pouquinho. É a compensação metabólica necessária para fazer. O negócio é que as pessoas comem de acordo com a fome delas. E pela fome delas, elas queriam estar comendo mais. Então, elas acham que é pouco. Mas não é pouco. Pro peso, é muito. Então, é muito interessante a gente começar a entender aonde a gente faz gatilhos que nos prejudica. É óbvio que quando eu tô falando sobre peso, implantes hormonais, eu já subentendi que a pessoa tá entendendo que ela precisa realmente comer cada vez menos, cada vez melhor e precisa cada vez fazer mais atividade física. Mas parece que às vezes as pessoas, essa parte elas pulam, né? Elas não querem escutar essa parte, então isso eu passo com pessoas perto de mim que reclamam de peso 24 horas, mas se você perguntar, você faz caminhada? Você faz algum esporte? Você vai na academia? As pessoas têm diversas formas de dizerem que não. Tô com preguiça, tô cansada, tô sem energia, não tenho tempo, não tenho dinheiro. Não importa, elas vão dar uma desculpa. Se é pra caminhar, que é barato, que é só por sair pra andar, é porque não tem tempo. Se é porque tem que ir na academia, é porque não tem dinheiro. Enfim, mas elas não fazem. Então, elas não fazem nada que aumente a própria taxa metabólica de perda de peso. E aí, gente, não tem implante nenhum, não tem reposição hormonal nenhuma que dê conta
se a entrada pela boca é grande e o gasto pelo músculo é pequeno. Não adianta você fazer um implante hormonal de 50 mil reais e ficar na frente da televisão, assistindo televisão, achando que aquilo vai funcionar. É que nem os caras do fisiculturismo. Não adianta eles usarem uma quantidade hormonal, né, como eles usam, e não ir treinar, né, assim, e não ir comer certo, e ficar na frente da televisão. Na verdade, o treco vai desandar absurdamente. Então, estou partindo do pressuposto que as pessoas já entenderam que cada vez estudar mais sobre comida, sobre qualidade alimentar e sobre gasto calórico, atividade física, vai fazer natação, ciclismo, vai andar, vai fazer yoga, não sei o que a pessoa vai fazer para mexer esse corpo. Já parto do pressuposto que você entendeu e já está fazendo, tá? Então, você já come certo, já tem uma nutricionista, já sabe como cozinhar sua vagem com ovo, sei lá. E tá fazendo lá atividade física pelo menos 3 vezes na semana. Pelo menos, tá? Então, vamos comer. Aí, vamos comparar. Uma pessoa que faz reposição hormonal e a que não faz reposição hormonal. A pessoa que não faz a reposição hormonal, ela não põe gasolina para dentro, não põe óleo no motor, não põe coisas de qualidade que facilitam a máquina funcionar. A máquina que come, a máquina que gasta em atividade física. Se ela não põe nada para facilitar, essa máquina tende, com o tempo, com o envelhecimento, a baixar as taxas metabólicas, a quantidade de músculo diminuindo. Ou a gente acha que alguém de 80 anos tem a mesma quantidade de músculo que alguém de 40. É óbvio que não, né, assim? Então, a gente sabe que com o envelhecimento, a massa muscular vai diminuindo e também a massa óssea. E a chance de osteoporose, de osteopenia. Osteopenia é quando não dá tão grave, mas já tem uma perda óssea importante. A osteopenia é quando realmente a perda óssea ela é tão grande que também até corre risco de fratura espontânea. Espontânea significa que você não fez nada, você está em pé e o osso quebra e você cai. Muitas pacientes se enganam quando acham assim, minha mãe caiu e quebrou o osso. Não, ela quebrou o osso e aí ela caiu, por causa do grau de osteoporose. Isso é um adendo, né, assim, porque isso a gente escuta direto. A minha mãe, meu pai, vozinho, não sei do que, caiu e aí quebrou o fêmur. Não, provavelmente o fêmur quebrou sozinho e aí a pessoa caiu. Bom, de tão fraco que estava essa estrutura óssea. Mas para um osso ficar fraco, antes o músculo ficou. Porque enquanto o músculo funciona, enquanto ele tem contração, ele mantém uma mensagem que aquele osso precisa de uma quantidade de cálcio. Então, naturalmente, para não ter osteoporose, a gente precisa manter uma massa muscular funcionante. E para funcionar, pode, gente, jogar bola, fazer, tem um nome que não... Funcional para idoso é muito legal, porque eles têm que imitar o movimento de pegar a panela do armário, tem que imitar o pôr a panela. Então, assim, eles fazem movimentos, né, assim, que mantêm uma especificidade muito interessante para aquele momento da vida. Mas, de novo, estou conversando com quem eu já subentendi que você aí do lado já entendeu que comer certo é importante e já está fazendo isso e que está gastando em atividade física. E aí agora estamos comparando quem repõe a parte hormonal e quem não repõe. Quem não repõe é isso, não dá alimentos hormonais mensageiros para ajudar o corpo na sua estruturação, porque os hormônios são mensageiros de alguma mensagem e uma delas é quanto de músculo a gente precisa ter. Por isso que hormônios anabolizantes são muito usados para ganho de massa muscular. Porque a mensagem dele é volume e número de mais massa muscular. Então, se eu faço a reposição hormonal correta, eu mantenho as mensagens daquele hormônio. Então, se eu quero mais massa muscular, ou segurar essa massa muscular, se eu preciso, então, óbvio, mais massa muscular vai me dar mais rendimento físico.
E aí, com mais rendimento físico, eu treino mais, eu aguento um peso maior, eu aguento uma corrida maior de tempo ou distância. E aí eu uso isso também a meu favor. Então, é mais ou menos isso que as pessoas não entendem. E aí, quando assim, eu ultimamente ando postando com comilon no tô, apesar que essas bochechas não é da comilança, né? Daqui é do procedimento. É mostrar que no meu cérebro faz falta a reposição hormonal na parte que justamente regula prazer, ansiedade. Então, quando eu fico mais ansiosa, eu tendo a comer mais. Mas é óbvio que se eu não comer, essa regulação com o número do peso vai ser melhor, né? Bom, tem hormônios que são mais voltados para peso, que facilitam mais esse metabolismo, e outros não. Mas, gente, isso daí é porque quando a gente está falando de reposição hormonal, a gente está falando, por exemplo, de comida. E comida não tem, assim, uma comida específica para ganhar massa muscular, a tipo de comida específico para você que é diabético, que não pode comer carboidrato. O outro não pode comer coisas com lactose e glúten, porque tem intolerância à lactose, ou é um celíaco. Então, hormônio é uma caixinha muito grande. E aí a gente, quando vai pensar em hormônios e peso, a gente está falando realmente de algumas estruturas dessa caixinha. Mas disso daí, pelo menos, uns 6 tipos. Então, qual você vai usar, em que quantidade, se tem necessidade, isso daí é uma avaliação individual, com seus exames e tudo mais. É só para vocês entenderem um pouquinho mais sobre essa correlação, porque infelizmente tem gente que tem um pensamento mágico, que acha que só colocar a parte hormonal vai funcionar para ficar magra, antes fosse assim, mas não é. E tem gente que acha também que não fazer nada vai ajudar a se manter magra, e também não é isso que vai acontecer. Então a pessoa precisa entender essas mensagens. Dentro disso, os implantes são uma forma de colocar o hormônio no corpo, de administrar a medicação. Então, o jeito desse remédio estar dentro de você, estar implantado em você. E aí, esse implante, ele vai fazer uma liberação hormonal lenta, contínua, gradual, estável, durante o período que você escolheu do seu implante, 3 meses, 6 meses ou 1 ano. Você poderia, às vezes, usar em gel na pele, às vezes podia tomar em comprimido, às vezes alguns dá para usar via vaginal, alguns dá para usar em injeção. Cada hormônio tem uma forma de chegar na célula-alvo, que é a célula onde você quer que chegue essa mensagem. Então, eu quero que chegue a mensagem de massa muscular no meu músculo da perna. Como é que esse mensageiro vai entrar? Eu vou tomar ele em comprimido, eu vou passar um gel na pele e esse hormônio vai chegar lá no músculo da perna, eu vou fazer ele em implante, enfim. Então, um implante é uma forma de administrar a medicação. Não é mais nada do que isso. Dentro dessas coisas, tem um implante que ficou famosinho, um deles ficou famosinho. E aí dá uma confusão nessa caixinha, né? Então, um deles é a gestrinona. A gestrinona, eu falo que ela é um grande travesti, porque ela vem da família do feminino, no sentido de que tem toda essa formação através de progestágenos e tudo mais, mas ela se parece muito com o masculino. Então, toda a mensagem que ela manda é muito parecida com o masculino. Por isso que melhora a massa muscular, rendimento físico, melhora a celulite, enfim. Ela não é considerada reposição hormonal, porque você não produz gestrinona, ele é um hormônio sintético e que a gente usa muito para tratamento de endometriose, de miomas, de tudo que tem conotação do hormônio estrogênio quando está alto e adoece a pessoa. Aí você usa um antiestrogênico, uma capacidade dessa gestrinona é sobre isso. Então, pacientes que tem muita varizes, trombose, perna com celulite, acabam se beneficiando. É uma dos hormônios dentro das caixinhas. Mas tem testosterona, tem os outros sintéticos, oxandrolona, estanozolol. Tem a caixinha do DEA, que também é uma coisa produzida na suprarrenal, mas tem uma taxa
anabólica também, enfim. E aí tem uns que não são em relação necessariamente a músculo, perda de peso e tudo mais, mas fazem parte das reposições que se você precisa, tem que fazer. Então, estradiol, estriol, progesterona, e aí tem HCG, implante. Hoje em dia a gente também tem coisas que não são hormonais, que são tadalafila, que aqui é tipo Viagra. Tem metformina, que é um remédio para resistência insulínica, para diabetes e tudo mais, mas que são implantados porque é a via de administração. Você deixa ele implantado em você e o remédio vai fazendo efeito 24 horas durante o tempo todo que você tá usando. Não tem como você boicotar. Você fala, esqueci de tomar, esqueci de passar, é feriado, esqueci de levar na viagem. Tá lá em você e você não tem como boicotar. Eu acho que era um pouco disso que eu queria falar. Eu tenho hoje ainda 2 consultas online que estão até aqui para eu fazer uma resposta aos pacientes. Mas vou deixar aqui 5 minutinhos pra gente, se alguém quiser perguntar alguma coisa. Mas a ideia era a gente começar de novo a abrir sempre a mente e a conversa sobre reposições hormonais, implantes hormonais e a correlação sobre implantes hormonais e perda de peso, tá? Vocês vão ver que quando eu recolocar os meus, que vai ficar mais fácil de eu manter meu peso, que eu vou mostrar o que eu como, o que eu não como, de certo ou errado, mas não vou estar reclamando tanto daqueles 2, 3 quilos. Mas, gente, é isso, 2, 3 quilos, 4 quilos. Se a pessoa precisa emagrecer 30, não tá nessa conversa aqui. Nenhum implante hormonal faz a pessoa emagrecer 30 quilos. Isso aí precisa de toda uma mudança enorme metabólica. Eles fazem parte dos ajustes metabólicos, mas eles não são os salvadores sozinhos de uma situação. Assim como eu sempre falo, colocar um implante para segurar um monte de problema também não tá certo. Você colocar só gestrinona e achar que vai resolver o seu problema desse tamanho, não vai. Você precisa fazer pelo menos uma base tripla de 3 tipos de implantes. E se você puder, por todos que o seu médico te indicar, porque isso seria melhor, né, para chegar no resultado. Alguém tem alguma dúvida específica? Essa parte de implante hormonal e peso, alguma coisa que queiram perguntar? Essa doutora é um presente de Deus, tenho aprendido muito com ela. Ai, obrigada, querida. Doutora, minha mãe colocou implante e inflamou. Teve que abrir 2 vezes para deve se drenar, né? Provavelmente ela teve rejeição. Não sei se ela teve rejeição, eu acho que ela teve uma infecção local. Geralmente, alguns implantes, tipo progesterona, ela é bem inflamatória. A substância inflama, que nem, meu rosto tá inflamado, inchado, né? Então, tende a fazer um processo de inchaço no local de colocação. Então, a gente opta, às vezes, para colocar ele sozinho em outro lugar. Então, às vezes, eu coloco de um lado aqui na paciente gestrinona, testosterona, oxandrolona, sei lá o quê, e a progesterona em outro. Porque, às vezes, no mesmo sítio, ajuda a inflamar. Se drenou, é porque tinha pus. Se teve pus, é porque infeccionou. Se infeccionou, tinha bactéria. E aí, naturalmente, o sítio que tem bactéria expulsa os implantes. Por isso que eu, Cristiane, gosto, e vocês veem que eu uso roupinha estéreo, que eu uso máscara, que a gente troca a roupa da paciente, a gente faz asepsia, antissepsia. Eu uso antibiótico na veia, anti-inflamatório, porque lá no meu consultório a gente já trabalha com endovenoso. Por quê? Porque é um alto investimento. Teoricamente, a gente não precisaria fazer nada disso, né? É um procedimento ambulatorial. Mas tem o maior medo das pacientes, né? Expulsarem os implantes. Então, não sei te dizer, mas se tem pus, tem bactéria, pode ter havido contaminação do sítio. Isso é uma possibilidade para qualquer furinho que a gente faz em alguém. Quando eu tenho um furinho aqui do meu procedimento, um outro aqui, a doutora tem que cuidar, e me orientou e tudo mais, né, pra isso aqui não infeccionar. Se entrar bactéria por aqui enquanto tava abertinho, podia inflamar, já pensou? Infeccionar todo o lugar do procedimento.
Então, por isso que a gente usa antibiótico. E eu prescrevo 3 dias de antibiótico no pós-operatório também. Às vezes as pessoas me acham exagerada, mas eu prefiro pecar por mais do que por menos, tá? Mas se você for lá no curso e tudo mais, você vai ver que a gente, como médico, aprende a fazer o procedimento de uma forma que não precisa de tudo isso, tá? Então, se alguém não faz com tudo isso, realmente não é necessário. Tô falando da minha parte, porque já hoje em dia eu não ponho um implantezinho na paciente, ela faz um tratamento. O tratamento tem o seu valor. Então, ela perder aí 20, 30 mil de investimento por causa de uma infecção, que eu podia ter limpado melhor o lugar, que eu podia ter feito um antibiótico, deixado ela tomando antibiótico anti-inflamatório, então não dá. Então, eu acabo excedendo no cuidado pré e pós-procedimento. Não tem como saber quanto custa mais ou menos um tratamento de implante, porque isso é individual. Se eu tenho uma paciente de 20 anos que está colocando implante para não engravidar, uma associação de gestrinona com nestorone, é um valor. Se eu tenho uma paciente da minha idade que está colocando para ajustes da menopausa de um jeito, se ela tem ajustes que tem que fazer junto com fadiga adrenal, com alterações de cansaço, indisposição causada por estresse, né? Vai somando aí possibilidades. Então, depende do que a paciente está precisando. E, então, isso é bem individual. O que eu aconselho vocês nunca coloquem, se precisar, conversem muito, óbvio, mas assim, é raro precisar de um único hormônio para dar conta, de novo, de um problema. Se você tem um problema, geralmente ele é multifatorial. Por isso que a solução é usar várias possibilidades. Quando você tem um problema nutricional, não é comer só alface que vai adiantar. Se você tá faltando zinco no seu organismo, não é só comer couve que vai adiantar. Você vai ter que fazer um ajuste alimentar. Então, você vai escolher vários alimentos para resolver aquele seu problema. Os hormônios é a mesma coisa. Você vai ter que escolher vários para resolver aquele seu problema. E isso, cada um tem uma caixinha de valor, tá? Uma mulher de 67 anos pode fazer implante? Ué, claro, por que não? Por que não poderia fazer se tiver necessidade de fazer? Se uma mulher de 67 anos tem necessidade de DEA, ela não vai tomar DEA? E aí, por que não fazer implante, então, de DEA? Se precisar usar testosterona, pode usar em gel vaginal, pode usar implante também. Então, dependendo do hormônio que precisar usar aos 67 anos, e ele estiver nas caixinhas de possibilidades de implante, sim, pode usar. E deve, né? Para mim, toda paciente de 67 anos tem que estar em reposição hormonal. Qual a reposição a doutora indica para quem está entrando na menopausa? Estradiol, não queria implante. Quem está na menopausa não tem mais produção ovariana dos hormônios sexuais. O ovário produz estradiol, estriol, estradiol, assim, os estrogênios, né? Na verdade, estradiol, estriol, estrona, mas a gente repõe muita parte de estradiol e estriol via tópica vaginal. Progesterona e testosterona, essa é a caixinha do ovário. É isso que tá fazendo falta. Se você não quer usar estrogênio, não pode por causa da mama e tudo mais, você tem que fazer uma reposição que dê conta de ajudar nos sintomas de baixa de estrogênio, no ressecamento vaginal, na queda de cabelo, no colágeno que vai despencando. Às vezes a gente consegue usar da caixinha de DEA, às vezes a própria testosterona consegue fazer uma conversão leve e a gente consegue usar um pouco da conversão da testosterona. Aí vai depender. Eu nunca deixo de usar progesterona, mesmo que as pacientes não tenham mais útero, né? Então, se isso é implante, se é em gel, se vai usar dentro da vagina, aí cada paciente vai fazer não só uma escolha, mas como cada via tem o lado bom e o lado ruim, tá? Mas você tá falando de menopausa, o que pausou foi o ovário, né? O ovário não tá produzindo mais nenhuma mensagem da caixinha sexual. Então, tudo que tá correlacionado a isso, libido, massa muscular, colágeno, enfim, vai despencar nessa fase. Desculpa, que procedimento eu fiz? Acabei de entrar. Olha, vou explicar, mas isso também tá lá no meu feed, eu deixei da semana passada explicado, tá? Eu fiz Morpheus, que é um microagulhamento, é um monte de agulhinha assim que
né? Cada disparo vai não sei quantas agulhas. E com radiofrequência vai no Morpheus, então ele aquece o tecido a 70 graus, então quase ferve a água. E nessa região aqui, porque eu passei o Morpheus em tudo, aqui, né? Rosto, pálpebra, pescoço, colo, e a doutora fez na barriga. E nessa região aqui de maior flacidez, né? Ela passou um Face Tight, que é entrar uma cânula por aqui por dentro, que nem é de lipo, mas não é lipo. E passa uma radiofrequência bipolar aqui dentro para fazer um estímulo de colágeno, para daqui 6 meses eu ter uma melhora aí de uns 40% de colágeno. É hoje o melhor procedimento para flacidez, então, como é o que eu tô precisando muito, é o que eu fiz, né? Como tudo que tem que fazer você produzir o seu próprio colágeno, quanto maior o estímulo, melhor a produção. Então, quanto mais agressivo o tratamento, melhor a produção. Quanto mais agressivo, mais inflamatório. Quanto uma coisa inflama, ela incha, ela fica vermelha, ela pode ter dor e calor local. Por isso, no meu caso, o edema, tá? Por causa da reação inflamatória. Doutor, o DIU de cobre é bom método contraceptivo? É melhor do que Mirena, por não ter hormônio sintético? Tem há 1 ano e meio. São assuntos diferentes. Quanto método contraceptivo, Mirena é melhor. Como consequência negativa, eu acho o DIU melhor. Só que o DIU em relação à gravidez, ele é pior que o Mirena. Eu já fiz 4 cesáreas na minha vida de paciente com DIU de cobre. Então, se ele sair do lugar ou alguma coisa assim, você pode engravidar com ele, sim. O Mirena é mais difícil porque, além de ser dispositivo intrauterino, porque DIU é isso, dispositivo intrauterino. Então, ele tá lá dentro do útero. Ele tem um invólucro hormonal. Então, ele dá 2 barreiras de proteção contra a gravidez. Tanto ser um dispositivo intrauterino, quanto essa parte hormonal que ele carrega. O ruim do Mirena é que essa parte hormonal que ele carrega de mensagem, manda mensagem sobre você engordar nessa região, perder a cintura a longo prazo e o libido perder 70% da vontade, da iniciativa ou do tempo de orgasmo ou da sensibilidade prazerosa. Então, é questão, não existe essas coisas, o que é melhor ou pior. É você entender o efeito de cada um e fazer suas escolhas. Tudo tem um lado bom e um lado ruim. Enquanto não é em cima dos homens, é em cima da gente, né? A gente vai ter que aprender a escolher. Isso aqui tem isso de bom, isso de ruim, isso aqui tem isso de bom e de ruim. Qual o preço você quer pagar em relação ao que você pensa? Eu não gosto do DIU de cobre. Não gostei em mim por causa do cheiro do cobre no conteúdo vaginal. Eu sou píssica para cheiro, né? E um medo, realmente, às vezes, de sair do lugar e acabar engravidando. Nunca vou colocar Mirena na minha vida, porque eu prezo a vida sexual e não vou fazer isso comigo. Então, né, cada um tem que dosar ali o que pensa. E eu decidi. Bom dia, ainda vou aí para consultar. Obrigada. Bem, vai ser um prazer. Preciso de uma consulta contigo, estou sofrendo há um tempão e não consigo emagrecer. Primeiro, lembra, sobre emagrecer, deduz o que você já come certo e o que você já faz atividade física. O que fazer, aí eu consigo ajudar entre tudo que a gente tem de tratamento. Mas se a pessoa não tá comendo certo, não fazendo atividade física, não adianta nem consultar, porque, né, assim, o que vai ser feito aqui no meio de aceleração de metabolismo não vai dar conta. Esses dias eu tava pensando nisso, assim, eu tava assistindo um filme que alguém se transfere pro corpo da outra pessoa, né? E alguém tava falando assim, como seria bom eu me transferir para um corpo de uma mulher já bonita, sarada, não sei do que. Só que você indo para um corpo de uma sarada, quanto tempo você ia deixar o corpo da sarada gordo? Assim, porque a cabeça vai junto, né? A pessoa vai para um corpo de uma sarada, mas não quer a vida da sarada, né? Não quer fazer a quantidade de exercício que ela faz, não quer ficar comendo ovo o dia inteiro, né? Não pode beber, não pode comer, não pode não sei do que. Então, a pessoa iria transformar o corpo da sarada no corpo gordinho. Então, não é o corpo da pessoa, né? É toda uma atitude
de vida que as pessoas têm na regulação de peso também. Dentro disso, as escolhas que elas fazem sobre os seus tratamentos para se manter no peso, né? Alguém que realmente dá importância para peso, você vê que elas se importam com todos os assuntos em relação à alimentação, atividade física e reposições hormonais. Então, isso faz parte. Eu engravidei com o Dil, é uma possibilidade, né? Principalmente se ele sair do local um pouquinho. Eu ponho ainda bastante DIU de cobre, mas Mirena não... Rarésimo, as pacientes ensinam um termo de consentimento no meu consultório sobre ter entendido bem o impacto sobre a sexualidade e sobre o ganho de peso, e principalmente o formato do corpo, não só o ganho de peso, que às vezes ganha só 2 quilos, mas já começa a ficar em barril. E aí, se vai querer tratar, acompanhar, ok. Mas Implanon nunca, eu só tiro o Implanon das pacientes. Mas isso é porque eu sou um perfil de médica que lido com sexualidade e trato. E dentro disso eu sei que elas nunca vão vão sempre ficar remando contra a maré se elas ficarem com as mensagens que esses hormônios produzem. Esse é meu posicionamento, é assim que eu trabalho. E talvez não é todo médico que pensa assim, né? Porque esses dias estavam traz e volta aí no meu Instagram sobre quem não pensa assim, tá bom também. Vamos marcar uma live juntas. Assim, a Vanessa gosta muito de tratar essa parte de peso, né, doutora Vanessa? E eu gosto pouco. eu gosto do conjunto feminino, mas eu tenho muita dificuldade por causa do comportamento. Para mim, em relação a peso, geralmente vem poucas pacientes que já tomaram a rédea da própria vida. Elas ainda acham que ficar sentada e só fazer reposição hormonal vai adiantar. Já tenho colegas que nem a Vanessa e outros que o perfil de paciente já é um perfil que já está se cuidando, já entendeu e vai fazer as reposições para fazer um alavanque na vida. Então, eu acabo me desanimando um pouco com esse assunto sobre peso, porque as pessoas ainda acham que é uma caixinha mágica, e não é. É um assunto... Gosto de todo o metabolismo que está por trás. Que nem obstetrícia. Eu amo a obstetrícia, a embriologia, ultrassom, acompanhar a gestação, mas acabar em parto ou cesárea, e geralmente as pessoas ficam insatisfeitas com um ou com o outro, e isso sempre me machuca. Então, às vezes, a gente faz o maior esforço para o paciente fazer um bom tratamento sobre peso, mas ele não faz a dieta. Nossa, não marca uma caminhada, aí me desanima. E a Vanessa falou assim, realmente, as pessoas têm muita dúvida sobre implantes. Vamos marcar, Vanessa, talvez semana que vem, se pra você estiver bom, a gente se fala no direct aqui. E acho que seria sempre bom a gente ter médicos que falam a mesma linguagem. Por mais que, às vezes, um ou outro tenha uma diferença de postura e tá ok também, mas a linguagem das caixinhas, a caixinha dos favoráveis e os desfavoráveis. Dentro, nós somos a caixinha dos favoráveis, né, assim... A gente explicar por quê, trazer mais entendimento, acho que isso seria bem legal. E vamos combinar assim, Vanessa. Bom, mas eu acho que é isso. Eu vou combinar então a live com a Vanessa, vamos falar mais sobre implantes hormonais, aí mais talvez sobre peso, eu combino com ela também, que vocês querem conversar mais, né? Trazer uma outra colega, uma mulher, né? Colega médica, que também trabalha com esse bem-estar feminino e agregando conhecimento para vocês, para facilitar. Sair dessa caixinha da ignorância que o hormônio causa câncer, que o hormônio faz mal, assim, entender cada vez mais e a gente, com o nosso entendimento, nosso próprio conhecimento, tomarmos nossas próprias decisões. Que é isso que importa na vida, né? Então, um beijo a todas, bom domingo. E aí, vou lá para os meus onlines.